Então nós temos aqui um exercício de replicação do DNA, tá? Então esse exercício ele vem contando mais ou menos uma história sobre o tipo de experimento que foi feito para descobrir essa estrutura do DNA. Na verdade, você não precisaria saber da história dele, mas você pode resolver apenas compreendendo o processo de replicação. Mas eu já adianto que o vestibular de medicina em italiano gosta desse assunto e gosta que você, aluno, saiba sobre a história dos experimentos que levaram os cientistas a compreenderem a estrutura do DNA. Por isso eu já digo para você, na aula 7 de Bio-G, perdão, na aula 8 de Bio-G, vocês vão ter aí uma aula só sobre os experimentos que levaram à descoberta da estrutura do DNA. Mas como assim? Bom, então na verdade eu vou comentar aqui sobre o exercício, tá? O que acontece? Ele falou que você tinha aí essa bactéria Escherichia coli, tá? Por que ele pega essa bactéria? Porque é uma bactéria muito fácil de estudar e foi ela que foi estudada para ser compreendida a estrutura aí do DNA e da replicação do material genético. Então isso aqui é um caso clássico, tá? E aí ele fala assim, que foi feita foi feito o crescimento aí de uma bactéria Escherichia coli em um terreno que contém azoto pesante, tá? Então, em um local que contém nitrogênio pesado, tá? Então, a gente pressupõe aí duas variações isotópicas do nitrogênio, vamos dizer que uma é mais pesada que a outra, e aí com isso você consegue diferenciar uma molécula que tem o nitrogênio pesado de uma molécula que tem o nitrogênio leve, tá? O lédero, que vai pesar 14. É a massa relativa dele, né? Mas como assim? Pensa o seguinte, que se você quiser saber onde foi parar uma molécula, você consegue pesar ela e ver se ela é uma molécula que está com o peso 14 no nitrogênio e com o peso 15. Mas como assim? Vamos lembrar da estrutura do DNA? Eu tenho uma pentose, tá? Que é um açúcar com 5 carbonos. Que carbono 1 linha, carbono 2 linhas, carbono 3 linhas, carbono 4 linhas e carbono aqui em cima, vamos colocar os 5 linhas, tá? Aí no carbono 1 linha, eu tenho uma base nitrogenada, vou desenhar com um quadradinho aqui. No carbono 5 linhas, eu tenho um grupamento fosfato, tá? Vou colocar só o Pzinho aqui, mas é um PO4 ali, né? Vamos simplificar. E aí, o que acontece? Se eu colocar vários desses aqui juntos, né, um ao lado do outro, vamos copiar aqui e colar, eu vou começar a ter a estrutura do DNA, tá? Então, o que eu desenhei aqui até agora, eu desenhei um nucleotídeo. Se eu começar a juntar nucleotídeos, vários nucleotídeos, eu vou começar a ter uma fita simples de DNA, tá? Claro que eu estou desenhando aqui tudo muito simplificado, né? Mas o que acontece? Agora eu vou poder desenhar aqui bem tranquilamente, ó. Se eu junto dois caras desses, tem um, na verdade aqui, ó, sempre vai ter um OH aqui no carbono 3 linhas, tá? A gente vai estudar isso aqui detalhado, tá? Nas aulas de Bio-G, de Bio-M também, tá? A gente vai ter um momento para estudar tudo isso aqui, mas o que acontece? Aqui, essa hidroxila aqui, ó, do carbono 3 linhas, vai se juntar com esse grupamento fosfato. E aí o que vai acontecer? Aí a gente vai formar uma ligação entre o grupamento PO4 fosfato e esse oxigênio, que a gente chama de fosfodiester bond. Fosfo de fosfato, diéster porque vai formar aí uma ligação que vai ter o fósforo ligado a dois oxigênios, fazendo uma ponte fosfodiéster, tá? Mas esse aqui não é o objetivo do exercício, então eu não vou entrar em detalhes. Só que o que acontece?
Se eu começar a juntar vários caras desses aqui, eu vou ter uma fita simples de DNA, tá? Então aqui, ó, só pra gente fazer um desenho mais lógico, né? E, gente, isso aqui, você que está começando a se preparar agora e tudo mais, já digo para vocês que é um tipo de coisa que você vai ter que saber de cabeça até o final do curso, porque a prova cobra um conhecimento seu de cabeça. O que? A estrutura do DNA, tá? Onde que é a ligação fosfodiéster, onde que fica a base nitrogenada, onde que fica o grupamento fósforo, tá? Isso aqui, mas não se preocupe, você vai ter tempo para memorizar e aprender, vai ter aula só disso, tá? Isso aqui é uma fita simples. Mas o que que é o DNA? O DNA, né, na Escherichia coli, né, nos seres vivos, maioria em tudo, vai ser uma fita dupla. E a fita dupla vai ser o quê? Vai ser quando essa fita simples aqui que eu tenho ao meu lado esquerdo se parear com alguma coisa ao lado direito. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui. Posso parear as duas assim? Vamos tentar parear elas. A gente já vai fazendo meio que uma revisão aqui, tá? Esse exercício. Calma aí. Aqui. Ó, vamos parear. Consigo parear? Não consigo, por quê? Porque as bases nitrogenadas complementares, elas têm que estar uma grudadinha com a outra para poder ter atração entre as duas fitas. Então, eu não consigo parear dessa maneira que está aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou girar. Opa, vamos girar. Daí a gente vai ver que esses caras aqui são paralelos, mas um vai ter, vamos rodar aqui, mas um vai ter o sentido contrário do outro, um vai estar de ponta cabeça em relação ao outro. E aí a gente tem uma fita antiparalela, a gente fala que ela é antiparalela, porque ela é paralela, mas no sentido contrário. Aí aqui a gente tem uma fita dupla, tá? Então tem uma fita, mais uma fita, isso aqui tudo tá dando uma fita dupla. De DNA. E aí pense que você vai ter nitrogênio apenas nas bases nitrogenadas. Então o exercício está focando aqui, ó, nitrogênio apenas nas bases nitrogenadas. Aqui tá de ponta cabeça, né? Mas a gente já sabe porque tá de ponta cabeça. Então, ó, o nitrogênio tô colocando em verde aqui. E aí, o que acontece? Agora a gente vai fazer um desenho bem simplificado, tá? O exercício falou para você pensar em um DNA, em uma Escherichia coli, que vai ter o azoto pesante. Então a gente vai desenhar ela aqui, ó. Isso aqui vai ser nossa bactériazinha. E ela vai ter uma fita dupla com o azoto pesante, ó. Eu vou colocar aqui como se fosse a base nitrogenada. E o verdinho significa azoto pesante, tá? Então eu vou colocar aqui N com a massa de 15. E aí o que acontece? A gente sabe que quando essa bactéria aqui se reproduzir, ela vai duplicar o seu material genético. E quando ela duplicar o seu material genético, o que vai acontecer? Aí tem vários processos, né? Aí o processo de replicação, ele é um processo com várias etapas, né? Mas aí o que acontece, ó? Essa fita vai se dividir e vai ser construída uma fita nova a partir dessas fitas que tem aqui como molde, tá? E como que vai ser construída essa fita nova? Bom, vai ser usada cada uma dessas fitas aqui como molde, e cada uma dessas vai dar origem a uma nova fita que vai ser a fita dupla
da nova bactéria. Como assim? Ó, vamos supor aqui que essa bactéria aqui passou por um processo de divisão dela mesma. Passou por um processo de bipartição aí, né? Então, ela virou duas bactérias. Essa fita aqui que tá com os azotos, ó, ela vai ser molde para construir uma nova fita. Então aqui está o meu molde que foi usado para construir uma nova fita, tá? E aí essa nova fita aqui tá num vai ser construída num terreno, ó, onde só tem azoto ligeiro. Então ela foi construída num ambiente onde não existe nitrogênio 15, só vai ter o nitrogênio 14, mais leve, tá? Então, pense o seguinte, quando for construir aqui, vai passar uma enzima chamada DNA polimerase, que ela vai vir em cada base aqui e vai colocar uma base complementar para construir uma nova fita, tá? Só que nesse local, nesse ambiente, não existe nitrogênio 15, só existe o nitrogênio 14. Não tem disponível outro tipo de átomo de nitrogênio. Então, todas as bases que forem colocadas aqui pela processo de replicação desse DNA vão ser bases de nitrogênio 14, tá? Então, vai ser construído um DNA novo aqui, mas esse DNA novo é um DNA com o nitrogênio 14, tá? Então aqui, ó, quem foi a fita molde, ó? Essa aqui foi o molde, é a fita velha, tá? Tô escrevendo com palavras feias aqui, que não são palavras técnicas, né? Mas é mais para explicar o exercício, tá? E aí a gente tem a fita nova, que foi criada a partir do molde. Só que aí o que acontece? Uma fita vai ter o nitrogênio 15 e a outra fita vai ter o nitrogênio 14 nas bases nitrogenadas, tá? Nitrogênio 15 e aqui o nitrogênio 14 nas bases nitrogenadas. E aí, com isso, o exercício vem nos perguntar, ó, depois desse processo de divisão, ou seja, depois de uma geração, foram examinados os resultados e constataram que o percentual de DNA composto de uma hélice pesante e de uma ligeira, de uma leve, era de quanto? Então, ó, o percentual de uma hélice seria uma fita, seria uma dupla fita, tá? Porque isso aqui seria uma dupla hélice, na verdade, né? Dupla hélice. Aqui também seria uma dupla hélice, porque é uma hélice formada com duas fitas. E o percentual que vai ter tanto uma parte da fita com azoto 15 e uma parte da fita com azoto 14 é de quanto por cento? Bom, vamos ver. Esse cara aqui se dividiu e ele não existe mais. Agora só vai existir esses dois. Quanto por cento dessas fitas de uma geração, depois daquela, vai possuir tanto o azoto 15 quanto o azoto 14? Bom, tô vendo aqui que todas são assim, então a resposta é 100%, tá? Então, aqui a resposta vai ser lá a letra A, B, C, D ou E, não sei qual. Vamos colocar aqui letra C, 100%. E é isso aí, tá? Gente, e mais uma coisa aqui, né? A gente diz que a replicação, só aproveitando para fazer revisão, introduzir assunto,
ela é semi-conservativa, tá? Então a gente vai ter várias aulas para entender isso muito bem, mas aqui já dá para entender bastante que ela é semi-conservativa, porque semi quer dizer metade. Então semi quer dizer que ela semi-conservativa, ela conserva metade da fita original, que é o circulinho vermelho, a fita original, na nova molécula de DNA, na nova fita de DNA. Então, metade da nova fita de DNA vai ser composta da fita que serviu como base. Por isso ela é semi-conservativa. Então aqui ó, a gente viu que a fita de DNA é antiparalela, a gente viu que a replicação é semi-conservativa. Então, exercício muito bom para a gente até aprender e revisar. Tá? Mas você quer ver isso aqui em detalhes? Aguarda e vai para a aula 8 de Biologia G, que a gente vai ver isso aqui em mais detalhes, tá bom?